Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, assim que eu me sinto assim. Diz que forte sou, com a fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, assim que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim, e que seguro. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estou começando essa live. Aliás, uma live inédita, né? Não estava nem programado. Eu decidi ontem à noite. Aliás, ontem que eu decidi que faria essa live. E hoje eu vou explicar para vocês por quê. Não é por acaso, tá? Como muitos sabem, dia 13, último dia 13, eu fiz o lançamento do meu treinamento no formato online. E para as pessoas participarem desse lançamento, eu fiz um workshop ao vivo, as pessoas tinham que fazer inscrição para assistir esse workshop. E eu aproveitei e pedi às pessoas que se inscreveram que gentilmente respondesse uma pergunta, uma pesquisa, que tinha lá algumas perguntas. E dentre essas perguntas, eu perguntei para as pessoas quais eram os seus principais desafios, quais eram as suas principais dores que elas estavam enfrentando no momento. E foi uma pesquisa respondida aí por uma média de 300, 400 pessoas. E eu pude perceber com essa pesquisa o quanto as pessoas estão sofrendo por não terem conhecimento das suas forças e dos seus potenciais. E é sobre isso que eu quero, nessa noite, conversar com vocês para que eu possa fazer algumas considerações. E eu sei que esse desconhecimento a respeito de si mesmo, ele não vem por acaso. Isso vem em razão de tantos desafios, tantas dores, tantas questões que nós temos enfrentados no nosso dia a dia. Sejam de ordem financeira, seja de ordem de relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, dificuldade no trabalho. Quem não tem desafios? Quem não enfrenta problemas? E de repente, diante de tantas dores, de tantos desafios, a gente começa a esquecer de quem a gente é, das forças que existem dentro de nós, dos nossos potenciais, de que todos nós temos dentro de nós forças incríveis, maravilhosas,
E muitas vezes as dores, as dificuldades da vida faz com que a gente esqueça disso. Somado a isso, nós não somos acostumados, nós não somos ensinados a olhar para dentro, a nos conhecermos de verdade, porque para a gente identificar isso, saber quem nós somos de verdade, a gente precisa olhar para dentro. Mas nós não somos ensinados a fazer isso, né? Nós somos estimulados o tempo todo a olhar para fora, né? E olha que até recentemente, nos últimos tempos, até que tem havido algumas evoluções nesse sentido. Mas há alguns 10 anos atrás não se falava nisso, não se falava em autoconhecimento, não se falava em inteligência emocional. Existia até, de uma certa forma, alguns preconceitos, que as pessoas não podiam nem falar dos seus sentimentos, não podiam falar das suas emoções. Se alguém adoecia emocionalmente, o mais natural era que as pessoas iam esconder isso, não queria falar sobre os seus problemas. Se alguém enfrentava depressão, as pessoas nem gostavam de comentar sobre isso. Então, houve sim evoluções nesse sentido. Hoje nós estamos mais abertos, mas ainda assim, olhar para dentro, se conhecer, é algo que precisa ser treinado. Nós precisamos ser treinados a isso. Fala-se muito em inteligência emocional, fala-se muito em autoconhecimento, mas de fato o que é que isso significa, né? Hoje, pessoal, eu não tenho pretensão aqui de dar uma aula sobre isso com profundidade, tá? O meu objetivo aqui é realmente fazer algumas considerações para que eu contribua de alguma forma para gerar algumas reflexões, né? Porque tudo que eu vou falar aqui hoje nessa live, vai ser uma live rápida, como eu prometi, são coisas, são questões que estão aí dentro de você e dentro de cada um de nós. Não é nada que vai vir de fora para dentro. A minha única função aqui é despertar você para isso, para que você possa olhar para você e descobrir que existem sim forças incríveis, existe um poder imenso dentro de você. Quando a gente fala de inteligência, de autoconhecimento, de inteligência emocional, o autoconhecimento ele é um dos pilares da inteligência emocional, né? O que é que vem a ser inteligência emocional? Inteligência emocional, de forma bem simples, bem resumida, significa a capacidade de você se relacionar com você e de se relacionar com o outro. Se relacionar bem, né? Não é relacionar de qualquer jeito. E olha só, para a gente se relacionar bem com a gente mesmo, a gente precisa se conhecer. O que significa relacionar bem comigo mesmo? Significa eu saber quais são as minhas forças, quais são as minhas habilidades, os meus potenciais. Significa eu saber quais são as minhas fragilidades ou os meus pontos fracos, para que assim, eu tendo conhecimento disso, aí nós temos condições de administrar. É muito claro que nenhum de nós temos condições de administrar aquilo que a gente não conhece. Então, como que eu vou me auto-administrar, administrar as minhas emoções, ter controle sobre mim mesma se eu não me conheço? É muito mais difícil, né? E olha só, pessoal, autoconhecimento, né, requer que a gente olhe pra gente, que a gente preste atenção na gente mesmo. Quando a gente fala de saber quais são as nossas forças, as nossas fragilidades, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando assim, tá, Jane, mas eu sou uma pessoa que me conheço, assim, eu sei, né? Eu sei dos meus potenciais. Mas aqui a gente está falando, eu estou falando para vocês, pessoal, de algo um pouco mais profundo. É daquelas questões que muitas vezes está no nosso subconsciente, que a gente faz e não percebe, ou a gente tem dentro da gente e não se dá conta.
Então, para a gente ver isso, para a gente enxergar, vai ser preciso que a gente exercite, né? A inteligência emocional, ela é um pouco diferente da inteligência cognitiva, né? Porque a inteligência cognitiva, que é aquela pessoa que tem facilidade de aprendizagem, né, que tira ótimas notas na faculdade, na escola, isso a gente já pode nascer com essa inteligência. Mas a inteligência emocional, a gente precisa desenvolver. Ninguém nasce inteligente emocionalmente, mas ela é uma habilidade desenvolvida. A partir de quê, gente? A partir da vontade de querer se desenvolver, de querer ver coisas, enxergar coisas que eu não enxergo. E isso é transformador na nossa vida, né? Quais os principais pontos? O que acontece de bom quando a gente desenvolve essa capacidade de se conhecer, né? Como eu disse anteriormente, nós não somos treinados a olhar para dentro. Nós naturalmente olhamos muito mais para fora, olhamos muito mais para o mundo externo do que para a gente mesmo, né? Inclusive na Bíblia está escrito que é mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do outro do que enxergar o argueiro que está no nosso. Então isso é do humano, né? E olha só, pessoal. Quando a gente fala desses dois pilares da inteligência emocional, que é se relacionar consigo mesmo, se relacionar com o outro, né? No relacionamento com o outro, isso também é impactado quando eu me conheço. Porque olha só, se eu sei quais são as minhas fragilidades, isso naturalmente me gera a consciência de que eu não sou boa em tudo. Não sou boa em todas as áreas. Eu tenho algumas habilidades, mas também tenho fragilidades. E isso me faz ter a consciência que todo mundo tem defeitos e qualidades. E tá tudo bem. E o que isso gera quando eu olho para o outro, quando eu tenho essa consciência? Compaixão. Eu não espero mais que as pessoas sejam perfeitas, porque eu sei que eu tenho os meus defeitos. Eu sei que eu tenho as minhas fragilidades. Como que eu posso cobrar que o outro seja perfeito? Então, o autoconhecimento, ele também gera essa compaixão pelo outro, que é aceitar o outro do jeito que ele é, entender que nós não mudamos ninguém, que nós somos apenas diferentes, que eu tenho habilidade diferente do outro, que eu tenho defeitos que só são diferentes do outro, mas que todo mundo tem e está tudo bem. E é essa consciência também, pessoal, que nos gera essa capacidade de transformação e que eu chamo aqui de empoderamento. O que é empoderamento, na verdade? Essa capacidade de que eu mesma possa olhar para mim, saber quais são as minhas forças, saber quais são as minhas fragilidades e buscar recursos para administrar isso. Porque se eu não tenho conhecimento disso, pessoal, quanto menos conhecimento a gente tem da gente mesmo, mais suscetível nós ficamos ao externo. Mais suscetível nós ficamos à opinião das pessoas, ao que as pessoas falam da gente, ao que as pessoas esperam que a gente faça. Então, quando eu sei, podem falar o que quiser de mim. Eu sei, eu tenho os meus defeitos, sim, tá? E eu sei também quais são as minhas forças. Então, se eu sei quais são as minhas forças, né? O outro pode falar o que ele quiser, porque eu tenho essa consciência. Às vezes eu brinco, né? Eu falo para a pessoa assim, às vezes quando alguém faz algum comentário de alguma fragilidade, né? Eu falo, peraí, que eu ainda preciso te contar que eu tenho outras coisas que você ainda não sabe. Então a gente passa a lidar com isso com muito mais leveza, com muito mais compaixão com a gente mesmo. E quando eu falo isso, não significa que a síndrome de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é isso. O autoconhecimento, ele também gera autorresponsabilidade.
Porque se eu sei qual é a minha parte de contribuição no processo de evolução, de convivência com as pessoas, eu sei o que eu preciso fazer. E quando a gente sabe, a gente deixa de terceirizar responsabilidades, de justificar as nossas atitudes. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso, porque isso e isso aconteceu. Não! Isso dá pra gente muito mais firmeza nas nossas decisões, muito mais certeza do que aquilo que a gente quer. Porque quando eu falo empoderamento, pessoal, às vezes é fácil a gente achar que, por exemplo, um homem empoderado ou uma mulher empoderada é aquela pessoa que é bem vestida, é aquela pessoa que fala bem, é aquela pessoa que chega chegando nos lugares. Não necessariamente, tá? Empoderamento é essa firmeza interna de saber quem eu sou, qual é a minha responsabilidade, de que forma que eu devo me posicionar, e nem sempre isso significa uma pessoa que fala bem, que se veste bem, porque muitas vezes isso tá só no externo. E por que eu falo isso, pessoal? Porque eu falo isso por experiência própria, tá? Porque eu não era uma mulher empoderada. Não era. Embora sempre andei de sapato de salto, sempre andei de uma certa forma muito bem vestida, mas eu não era uma mulher empoderada. Por que eu não era? Porque eu era totalmente suscetível ao externo. Eu queria que todo mundo gostasse de mim. Eu tinha dificuldade em falar não para as pessoas. Eu achava que eu tinha que dizer sim para todo mundo. Muitas e muitas vezes eu deixava de fazer as coisas para mim para fazer para o outro. Eu queria uma recompensa por isso também. Porque quem muito faz para o outro, ele espera algo em troca. Nem sempre esse em troca é na mesma moeda, mas pelo menos o reconhecimento de quanto eu sou legal, de quanto eu sou boa, o quanto eu me esforcei por você. Então, eu não era uma mulher empoderada. Embora quem olhasse para mim de fora acreditava que eu fosse, e não era. O empoderamento é essa capacidade de saber quem eu sou. Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o meu propósito? E eu descobri que o fato de ter dificuldade em dizer não para as pessoas não era isso que me fazia uma pessoa respeitada. Que eu era boazinha, eu era que dizia sim para todo mundo. E o que eu atraía com isso, pessoal? Alguns interesseiros, né? Quem precisava que eu fizesse algo se aproximava de mim. Quem precisava de algum serviço meu se aproximava de mim. Quando eu tomei, eu chamo isso de posse de mim mesma, né? De uma certa forma, acabou que algumas pessoas se afastaram. Eu fiquei triste no início, né? Que eu pensei, nossa, não gosta mais de mim. Mas eu tenho por mim que essas pessoas que afastaram não gostavam de mim de verdade. Elas gostavam da minha prestação de serviço para elas. Porque as pessoas que me amam, as pessoas que gostam da gente de verdade, mesmo diante do não, elas não vão te largar, não vai deixar de ser seu amigo por isso, né? Então eu tô contando a minha história porque é fácil às vezes a gente confundir empoderamento com uma imagem externa, né? E não é isso, o empoderamento ele é muito mais interno do que externo, tá? Quando a gente se conhece, algo também que transforma, que também é um fator de empoderamento, né? Eu saber quais são os dons que existem dentro de mim, né? Que a gente pode chamar isso de força, pode chamar isso de habilidade. Todos nós temos dons. Todos nós temos habilidades que nós já nascemos com ela. Posso garantir, todo mundo nasce com habilidade. Mas olha só, se você não sabe qual é esse dom que você tem,
qual é essa habilidade que você tem, dificilmente você vai conseguir transformar isso em talento. Qual que é a diferença de dom e talento? Dom é aquilo que já está aqui e que todos nós temos. Talento é aquilo que é reconhecido pela sociedade. Então é eu pegar esse dom, lapidar ele, transformar isso numa habilidade que é única e trazer isso para o reconhecimento externo, tá? Não tô falando de vaidade, tá, pessoal? De mostrar para o mundo, tá? Mas é aquilo que é reconhecido externamente pela minha habilidade de fazer, de desenvolver algo, de fazer algo. Todos nós temos dons dentro de nós. Se eu não sei qual é esse meu dom, ele vai ser uma coisa que vai ficar aqui dentro. Nunca vai ser trabalhado. E nunca vai ser usado como um talento externamente, né? Nunca vou poder me usufruir disso, né? Nunca vou poder ter acesso a isso se eu não olhar para dentro. E é tão interessante que se eu não vejo, se você não vê isso que você tem, dificilmente as pessoas lá fora vão enxergar também. O primeiro que precisa de ver somos nós, tá? O primeiro que precisa valorizar isso somos nós. Eu tenho repetido com muita frequência, que o nosso Criador, eu acredito que ele não deu privilégios para alguns. Por isso que todos nós temos habilidades e dons que são únicos. A diferença é que algumas pessoas veem, enxergam isso e outras pessoas não. Tá, como então, Jane, que eu faço para reconhecer isso? Né? Como que eu faço para desenvolver isso, para desenvolver empoderamento? Como que eu faço para enfrentar? Porque olha só, pessoal, o autoconhecimento também nos dá a capacidade de enfrentar os desafios da nossa vida sem desorganizar internamente. Porque isso é autocontrole. Eu tenho domínio das minhas emoções. E quando eu tenho domínio das minhas emoções, vocês já devem ter ouvido essa frase: quanto mais organizado internamente, mais condições nós temos de enfrentar os desafios lá fora. Ser emocionalmente inteligente não significa não ter problemas, mas significa lidar com esses problemas de forma muito mais assertiva, sem perder a nossa capacidade de equilíbrio, sem se desorganizar internamente. Isso significa o que na prática, pessoal? Menos estresse, mais autocontrole, uma melhor qualidade dos nossos relacionamentos. A gente se relaciona muito melhor com o outro quando a gente se conhece. Então, são várias competências que são desenvolvidas a partir do autoconhecimento. Por isso que eu sinto de uma certa forma o dever de falar sobre isso. É quase que uma missão de vida, porque eu vejo quantas pessoas estão sofrendo, estão mendigando externamente aquilo que está dentro delas. E a gente corre o risco de passar uma vida inteira mendigando fora aquilo que está dentro de nós. Basta a gente olhar. Tá, Jane, é muito simples isso? É simples, tá? Porque ele é exercitável. A gente precisa querer fazer isso. A gente precisa querer se desenvolver. O primeiro passo é o ato da vontade, tá? E eu vou deixar aqui algumas dicas, né? Como eu prometi, vai ser uma live bem curtinha. Eu já vou deixar aqui para vocês algumas dicas para que você consiga desenvolver esse olhar para você. Porque o primeiro ponto, pessoal, é começar a olhar para dentro. Prestar atenção em você mesmo, tá? E como eu disse, nós não somos treinados a isso.
tá? Nós não somos treinados a olhar para dentro, nós somos cada vez mais estimulados a olhar para fora, cada vez mais estimulados ao externo. Então precisa ser um exercício intencional de olhar para dentro. Então, comece a prestar atenção em você, identificar aquilo que faz você feliz, que te deixa feliz, que você gosta de fazer. Presta atenção quando você estiver fazendo alguma coisa que aquilo você nem vê o tempo passar, nem vê a hora passar. Identifica isso. E uma dica que eu dou para vocês, pessoal, anote isso, tá? Faça ao final do dia um relatóriozinho bem simples. Faça no celular mesmo, no seu bloquinho de notas, né? Motivos que me deixou feliz e motivos que me deixou triste, tá? Você vai começar a identificar o que faz você feliz e quais são as coisas que te estressam, que te deixam triste. Às vezes você pode até achar que já sabe, mas na maior parte das vezes a gente não sabe. Por isso que é importante anotar, tá? Ao final de uma semana, você fazendo essas anotações diárias, você dá uma olhada nessas suas anotações. Você vai conseguir entender o que faz você feliz, o que te deixa feliz e o que te deixa triste, tá? Esse é o primeiro passo. Você identificar as coisas que você gosta de fazer e as coisas que te tira do eixo, que te deixa triste, os gatilhos que te levam para o estresse, tá? Uma outra pergunta que é interessante também você se fazer: você se lembra de quando você era criança ou adolescente? Quais eram os seus sonhos? O que você queria ser na vida? Quando você crescer, lembra que as pessoas às vezes perguntam muito pra gente: o que você quer ser quando crescer? Você ainda se lembra desses seus sonhos? E quanto deles você já realizou? Ou seja, hoje você está no lugar que você gostaria de estar? Que você tinha almejado para você? A partir de que você responder essas perguntas, se pergunte também: o que falta para você alcançar esses sonhos que você tinha quando criança, quando adolescente? O que impede você de chegar lá, tá? São reflexões que só você pode responder, tá? A partir dessas reflexões, você vai conseguir começar a ter um raio-x sobre você mesmo, tá? E olha, pessoal, isso não é da noite pro dia. Isso precisa ser exercitado todos os dias, tá? Todos os dias a gente precisa parar e olhar pra gente mesmo. Eu me pergunto todos os dias: o que eu estou deixando? Qual que é o meu legado? Pessoal, eu faço um exercício, eu vou compartilhar com vocês, mas algumas pessoas aqui às vezes podem até me julgar, achar que isso é uma coisa muito pesada, mas eu faço isso com muita tranquilidade e com muita paz no meu coração, tá? Todos os dias, quando eu deito na minha cama, tá? Eu fecho os olhos e penso: se eu morrer hoje, tá? E não penso isso com dor, nem com pesar, nem com medo, tá, pessoal? Qual é a minha contribuição que eu tô deixando para minha família, para as pessoas que eu conheço? O que as pessoas vão falar sobre mim? Como que as pessoas vão lembrar de mim quando eu me for desse mundo, tá? Todos os dias eu faço esse exercício. E é uma forma fantástica da gente trazer a nossa consciência para a realidade, para o aqui e agora. Porque a gente não sabe se vai amanhecer vivo amanhã, ninguém sabe a nossa hora. Então é hoje que eu preciso pensar nisso. Todos os dias eu faço essa reflexão. Já é natural meu fazer isso. Eu não tenho medo de pensar isso. Eu não tenho medo de pensar: se eu morrer hoje, eu não tenho medo disso.
tá? O meu medo é de que eu me vá desse mundo sem realizar aquilo que está no meu coração, sem fazer aquilo que é o meu propósito de vida. E uma das coisas que é o meu propósito de vida, que eu identifiquei isso a partir do momento em que eu passei a me conhecer, é esse: despertar as pessoas para a joia preciosa que existe dentro de cada um. Esse é um dos meus propósitos. Por isso que eu quero dizer para você que está aí me ouvindo do outro lado dessa tela, independente do momento que você esteja vivendo hoje, independente da grandeza dos problemas e dos desafios que você está enfrentando, tem forças maravilhosas dentro de você. Eu posso te garantir isso, tá? Tem coisas lindas que estão dentro de você. Pode estar, sim, empoeiradas, pode não estar visíveis, você pode ter esquecido isso diante de tantas dores. Mas tem coisas aí. E é aí que está essa sua força, tá? E conhecer a gente mesmo é trazer para a nossa consciência a nossa parcela de responsabilidade. É importante ter fé? Muito importante, porque a gente não tem controle sobre todas as coisas. Mas importante também eu saber qual é a minha responsabilidade diante de tudo que está acontecendo. Qual é a minha parte? O que é que eu posso fazer, tá? E claro, existe uma parte da realidade que nós não temos controle. Aí sim, para essa parte da realidade a gente precisa ter fé e acreditar que vai dar certo. Mas a gente precisa saber qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, qual é a nossa parte de contribuição. Porque se a gente não souber, é muito fácil para o nosso ego achar culpados pela nossa infelicidade. Achar que eu não estou feliz, eu não estou bem, porque não aconteceu aquilo como eu gostaria, porque o momento de vida que eu estou vivendo, também o governo não coopera, o prefeito não coopera, é meu marido também que não coopera comigo, é meus filhos. É quase que um alívio a gente achar culpados pela nossa infelicidade. Só que a nossa felicidade, pessoal, ela é responsabilidade nossa. É muito pesado a gente colocar isso nas mãos das outras pessoas, de outras pessoas ou da circunstância. É a nossa responsabilidade. E para a gente descobrir o que faz a gente feliz, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa se conhecer. Ninguém administra aquilo que não conhece. Ninguém domina aquilo que não conhece. É fato. Basta olhar para as coisas do nosso dia a dia. Quando você aprendeu a dirigir, a ter o domínio de um carro, você precisou treinar isso. Hoje já está normal. A mesma coisa com as nossas emoções. Para a gente ter o controle das nossas emoções, para a gente saber o que a gente quer, para a gente saber o que nos faz feliz, para a gente saber quais são os gatilhos do nosso estresse, a gente precisa olhar para dentro. Não existe varinha mágica, pessoal. Até gostaria de chegar aqui e dar uma receita para vocês, né? Imagina tomar uma pílula e já ter todas essas respostas. Não tem. Não tem. É simples, mas precisa ser exercitado e exercitado todos os dias. Você pode também buscar ajuda, existem vários meios, várias formas, né? Eu acho que existem muitos processos que nos auxiliam para que a gente consiga se desenvolver de forma mais rápida, de forma mais assertiva, né? Quem precisar de ajuda, quem precisar de ser conduzido, eu me coloco à disposição de vocês. Eu trabalho com treinamentos de desenvolver inteligência emocional, né, que isso significa também se conhecer, conhecer o outro, entender quais são as fragilidades do outro, entender o outro a partir da empatia mesmo, não é perguntando, né? Entender como cada um funciona. Pessoal, isso transforma os nossos relacionamentos, né? Porque normalmente o que a gente faz? A gente trata todo mundo do mesmo jeito e acha ainda que está sendo justo ao fazer isso.
Só que nós somos diferentes. Nós temos motivações diferentes. Nós temos gatilhos diferentes. Então, saber diferenciar isso transforma as nossas relações. Não só no âmbito pessoal, como profissional também, tá? Eu estou trabalhando com treinamentos no formato online agora, são aulas online ao vivo. Vou começar uma turma dia 23 agora de novembro. Quem tiver interesse, ainda tenho algumas vagas disponíveis, tá? Vou deixar depois as informações na bio do meu Instagram. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês nessa noite, algo que estava dentro do meu coração. E diante dessa pesquisa que eu fiz, eu senti no meu coração o desejo de vir aqui conversar e falar isso para vocês, tá bom? Me coloco à disposição e obrigada às pessoas que estiveram aqui comigo nesse tempo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite.